acontecendo agora, nesse momento, aqui na segunda-feira, no dia 23 de outubro, o CONDEFAT, que é o órgão de defesa do patrimônio do Estado de São Paulo, aprovou a construção de 3 torres residenciais aqui nesse terreno, que é um terreno que pertence ao Grupo Silvio Santos. No começo da década de 80, o Grupo Silvio Santos começou a comprar várias casas da região e quis comprar também o Teatro Oficina para fazer um shopping. Então ele foi comprando, teve uma mobilização muito grande no início da década de 80 para preservar o espaço para a companhia, e foi tombado o teatro. Então o que aconteceu na última segunda-feira foi um golpe jurídico do CONDEFAT, que disse que que o prédio do Teatro Oficina, que foi tombado em 82, não tem valor arquitetônico. E esse prédio tem valor arquitetônico, assim, bastante. Nesses quase 60 anos, o Teatro Oficina já passou por 3 projetos arquitetônicos. E esses 3 projetos são feitos por arquitetos muito significativos e muito importantes para a arquitetura brasileira. Primeiro, Joaquim Guedes, arquiteto paulista. E aí, depois de 5 anos, o Teatro Oficina pegou fogo. Ele sofreu um incêndio criminoso do CCC e a companhia convida Flávio Império, que é arquiteto, cenógrafo, artista plástico, professor da FAO, para fazer o projeto do segundo Teatro Oficina. O projeto do Flávio Império, é durante ele que o Teatro Oficina passa pelo primeiro processo de tombamento, pelo CONDEFAT, em 1982. O que acontece é o seguinte: o Grupo Silvio Santos ele vinha comprando todos os lotes, né, do entorno do Teatro Oficina. Tinha muitos sobrados, aqui eram sobrados tombados, inclusive. Tinha a primeira sinagoga de São Paulo, que ele também destruiu, demoliu. E o Estado entra, nesse momento, primeiro, com 2 ações para proteger o Teatro Oficina. A primeira é o tombamento, que foi feito no CONDEFAT, no órgão de preservação do patrimônio do Estado, e 83 a desapropriação. Então ele é desapropriado em 83 e passa a ser um prédio de domínio público. O prédio é do Estado, mas o Estado não paga nada. A companhia que banca tudo o que acontece. Até o ano passado, a única coisa que a Secretaria de Cultura nos dava era um porteiro 24 horas. Aí, desde dezembro do ano passado, nem o porteiro tem. Então o que ele tomba não é só o prédio, o edifício, o sobradinho de características italianas no bairro do Bexiga, mas tomba também uma companhia que trabalha dentro dele, que transformou essa arquitetura e que é indissociável uma coisa da outra, do valor histórico que o próprio CONDEFAT atribuiu ao prédio, né? Que é justamente isso que hoje está sendo questionado no órgão de preservação do patrimônio, no CONDEFAT. Agora, dia 23, segunda-feira passada, 7 dias atrás, o Conselho, na manhã da segunda-feira, o Conselho votou a favor, a maioria qualificada votou a favor da construção dessas torres. Não é uma questão, pessoal, não é um conflito entre Zé Celso e Silvio Santos, mas sim que tipo de cidade, qual cidade que a gente quer. Uma cidade onde se preserva as suas riquezas culturais, históricas, turísticas, artísticas, ou uma cidade onde os projetos vêm devastando, destruindo tudo, inclusive um sítio arqueológico aqui do Bexiga, com esse terreno onde eles estão querendo construir essas torres e cimentar absolutamente tudo, passa o rio Bexiga. A gente está exatamente em cima do rio Bexiga. Ele começa e vem descendo lá de perto do Minhocão, ele atravessa esse terreno, ele está aqui embaixo. E ele vai em direção ao Vale do Anhangabaú. Para além dele estar no bairro do Bexiga, que é o bairro tombado inteiro, é o bairro que tem pelo menos 1/3 dos imóveis tombados na cidade de São Paulo. Ali, por exemplo, é o TBC, aquela caixa branca ali, é o TBC. Aquelas árvores, aquela casa amarela ali, a casa da Dona Yayá. Aqui é o Teatro Oficina, ali na Santo Amaro tem a Escolinha Primeiras Letras e na Brigadeiro tem o Castelinho da Brigadeiro. Então são 5 bens tombados que, pela preservação de um raio de 300 metros em torno, essas torres elas vão acontecer assim, tipo, num epicentro de uma região tombada. Com o PRESP, que é o órgão de preservação de patrimônio do município, ele tomba o prédio também, mas só materialmente, né? Então fica protegido pelo município. E em 2010, num tombamento histórico também feito pelo IPHAN, a Federação
tomba o Teatro Oficina, tanto a sua materialidade como imaterialidade. Aí já era o projeto feito pela Lina Bobardi e o Edson Erito. O Teatro Oficina, ele tem essa concepção de ser concebido como um teatro rua, né? Ela dizia que as manifestações culturais do Brasil, as manifestações populares, se davam na rua, de fato, né? O carnaval, os cortejos, mesmo os cortejos religiosos, ou, enfim, até o Zé fala isso numa peça, né? Que a Grécia brasileira dá na rua. Então, para ela não fazia sentido pensar um teatro popular que ainda mantivesse essa concepção do teatro clássico à italiana, essa relação frontal, para ela, nem a arena, né? Para ela fazia sentido experimentar, e ela experimentou nesse projeto do Teatro Oficina, um teatro que tivesse uma concepção de passagem. Porque é isso, quando as pessoas chegam no Teatro Oficina público, ele tem a possibilidade de ficar se deslocando e vendo a peça de vários pontos de vista, tanto de cima, tanto de baixo, muito próximo dos atores, enfim. Porque não fazia sentido também criar um teatro que fosse conceber essas manifestações e expressões populares, que é o que constrói a linguagem da encenação do Teatro Oficina, criando uma caixa fechada, uma caixa preta. Fazia muito sentido fazer um teatro que tivesse uma comunicação integral com fora, e no caso desse teatro, uma comunicação com a cidade direta. E a comunicação, inclusive, assim, saber o tempo inteiro que a gente está em São Paulo, que é uma cidade que tem essa concepção de arquitetura e de urbanismo e que constrói coisas tão violentas como o Minhocão. Né? Você não fecha, não se isola, assim, num ilusionismo. É porque tem isso também. Tem esse discurso assim de que está vazio, está sujo, não pode continuar vazio. Mas quem é que transformou isso num lugar vazio? Entendeu? Há 20 anos atrás, quando eu cheguei na companhia, toda a Rua da Abolição, ali, ó, o Portal da Abolição, ali tinha uma sinagoga, na esquina tinha um bar, tinha predinho, tinha casa. Quem demoliu tudo foi a especulação imobiliária. Essas ruínas aqui fazem parte também da sinagoga, porque tudo isso aqui que a gente está vendo são os inumeráveis terrenos e casas que foram demolidas, destruídas. O teatro não vive uma companhia, não vive numa mamata de dinheiro público. A gente tinha até o ano passado o patrocínio da Petrobras, que é um patrocínio que era fundamental para a manutenção desse espaço, mas não era suficiente. Quem vive de teta de Estado, aliás, é banco, entendeu? Essa isenção fiscal gigantesca, eu acho uma loucura dizer isso, assim, dos artistas, entendeu? Que vivem de uma mata de Estado, sendo que tem uma série de incentivos e benefícios e perdões fiscais, entendeu? Isso sim é uma mata de Estado, assim, numa proporção gigantesca. A gente está num momento de maior desigualdade, eu acho. Sabe, aqueles 5% que estão virando 3%, 2%, 1% detém o dinheiro de tudo, entendeu? Tem um monte de gente embaixo que está sendo massacrado, e eu acho que essas torres, elas têm a ver com isso. São dois projetos. Um projeto que quer um tipo de cidade e um projeto que quer essa cidade cimentada, sem levar em consideração a sua história, as suas riquezas culturais, naturais, artísticas. Tem um discurso que o bairro tem que melhorar, tem que tirar essa gente pobre, essa gente favelada, assim. Ó. É o último terreno vazio de São Paulo. Você não tem autorização de estar filmando aqui, sabia? Precisa de autorização para filmar? Lógico, sabe, aqui é uma autorização, uma propriedade privada. É. Vocês têm autorização? Não. Então, Não sabia disso, não. A gente é da imprensa. A gente é da imprensa, a gente é jornalista. então liga para a assessoria de imprensa. Da onde? Do SBT, do proprietário, entendeu? Porque isso daqui tem dono, né? A gente não sabe, não é nem por isso. A gente não sabe hoje em dia quem está filmando, gente. Eu não sei se é pessoa de bem, eu não sei se é movimento sem terra, porque o pessoal vê um terreno desse, então a gente nunca sabe, né? Não. Mas hoje em dia se concorda, um terreno desse, no centro da cidade, tem MST, não sei o quê, não sei. Pode ser isso também, né? Chega de achar que a gente é dono de tudo, que a gente constrói tudo, que a gente está no futuro. O futuro é respirar, o futuro é ter água, é ter comida, entendeu? É isso. Fica a oficina Vetas Torres.